Apesar de ter anunciado anteriormente que não viria a nenhum cargo político, o palhaço Tiririca falou semana passada que vem a reeleição a pedido do presidente do partido da qual ele compõe. E é isso que eu quero falar hoje, no nosso ponto de vista, o efeito Tiririca e o tal do voto de protesto. O palhaço Tiririca, ele é um fenômeno da política brasileira. Apesar dele ter pouco estudo e de não ter nenhum projeto aprovado dentro do Congresso Nacional, ele foi eleito com o tal chamado voto de protesto. Tiririca foi eleito com mais de 1 milhão de votos em São Paulo e se tornou o deputado federal mais votado no seu primeiro mandato. No segundo mandato também foi muito bem votado e vai agora tentar o terceiro mandato. O partido insistiu, apesar da sua desistência de não vir mais candidato a deputado federal, não é pelo fato do Tiririca ser um grande deputado, não se trata disso. O deputado federal Tiririca é convidado para vir candidato novamente porque existe uma coisa chamada coeficiente eleitoral. O coeficiente eleitoral é o que rege hoje na política brasileira o quadro eleitoral. Como o Tiririca é um grande aglutinador de votos, isso interessa para qualquer partido, porque ele faz 5, 6 com eles. Da última vez que ele fez a votação, que ele conseguiu a sua votação, ele puxou 6 deputados federais do seu partido. O que acontece é o seguinte: as pessoas votam no Tiririca achando que estão protestando contra a política brasileira, contra a corrupção, contra a ladruagem, contra a desonestidade, mas na realidade o brasileiro está fazendo uma grande burrice quando vota, por exemplo, no Tiririca como uma forma de protesto, de escárnio da política brasileira, para não eleger corruptos. Em protesto, ele elege corruptos. Tiririca trouxe consigo 6 deputados federais e todos corruptos. Todos corruptos. A própria história dentro do Congresso Nacional demonstra que esses deputados que entraram junto com o Tiririca não têm feito um trabalho pleno dentro do Congresso Nacional. Então, as pessoas imaginam que votar em seres como o Tiririca da política brasileira é protestar contra a política brasileira, o que é um grande engano. Tem gente que imagina, por exemplo, que não participar do pleito é uma forma de protesto. Você está ajudando os políticos corruptos. Quando você não vota, quando você vota nulo, quando você não participa do processo chamado eleição, você está contribuindo para se eleger políticos corruptos. Então não é uma forma inteligente votar em pessoas como Tiririca, que não tem programa de governo, que não tem nenhum embasamento político de contribuição política, simplesmente por votar para fazer escárnio, para protestar. É necessário que nós tenhamos consciência do nosso voto, que nós analisemos. Hoje nós temos internet para poder analisar, pesquisar a vida das pessoas. Antes de mudar o político, nós precisamos mudar a qualidade do eleitor brasileiro. O político ele não se põe dentro do mandato sozinho, ele não nasce, ele não foi plantado lá, ele não nasceu, ele não brotou dentro do mandato. Quem é que coloca o político no mandato? É o próprio eleitor. Quem somos o eleitor? Somos nós. Às vezes acertamos, às vezes erramos, às vezes nos decepcionamos com os próprios candidatos, mas devemos participar ativamente do processo chamado eleição. Não vai ser com esse tal de voto de protesto que o pessoal chama, que elege 5, 6 corruptos junto com aquele que você votou protestando, ou não participando, anulando seu voto, ou não comparecendo, que você vai ajudar. Porque tem gente que, caso você não vote, vai votar e vai eleger o deputado corrupto. Então, conscientização, educação, discernimento na hora do voto. Analise. Tem pessoas que adoram falar mal de político. Eu vejo aí quando as pessoas colocam dentro da internet político A, político B, as pessoas descem a saraivada. Mas a grande maioria dessas pessoas são, na maioria, hipócritas, porque são aqueles que vendem seu voto, aqueles que participam também do processo de corrupção eleitoral. Então, é necessário que se mude a qualidade do eleitor.
A gente tem que começar a história pelo início. Então, votar em Tiririca não vai trazer melhorias para a política brasileira, nem para a política de São Paulo. O que vai trazer benesses não é o voto de protesto, não é participar, não é anular. É você votar conscientemente no seu candidato. Nadar, a gente aprende nadando. Falar, a gente aprende falando, como eu estou aprendendo aqui, sendo youtuber. Aprendendo com você, aprendendo a interagir. Entendeu? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso com a política. Vamos aprender a fazer política participando, votando. Isso sim é muito mais importante e não com a hipocrisia do voto de protesto. Esse é meu ponto de vista de hoje.